Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai, duas pessoas. Somos um. João 17:1. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. É um exemplo de somos um. Nós temos João, Mateus, Bartolomeu, Tiago, Pedro, 5 pessoas diferentes, com diferentes idades. Quando ele se refere somos um, são as pessoas, assim como ele e o Pai somos um, as pessoas também somos um. Nós seremos somos um. É o que ele quer dizer. O Filho de Deus não é Deus. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Outra revelação importante, Lucas 2:7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, o primeiro, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. João 5:27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Olha o que revela Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Olha o que revela Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Está revelado em Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, 3 promessas a se cumprir. O nome do meu Deus, que ele fala, o nome do Pai. O nome da cidade, que é a promessa. O meu novo nome, que é o novo nome do Filho. Então, eu e o Pai, duas pessoas. E eu aqui estou falando de português. Eu e o Pai, são duas pessoas. Eu, Filho. Duas formas apresentadas. Houve seu nascimento, teve seu ministério, foi crucificado, foi ressuscitado, teve sua ascensão. Esta foi uma de sua forma em carne, ser humano. Mas ele veio como filho. De maneira nenhuma ele se colocou como Deus. E o Pai sendo outra pessoa. Olha que interessante o que revela João 5:37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma. É a única coisa que eu tenho que falar a respeito do Pai, é o que está revelado em João 5:37. Portanto, cai por
terra toda essa colocação que fazem com relação ao Filho de Deus. Portanto, quem esteve na terra foi o Filho de Deus. Os que tiveram oportunidade na época viram o seu nascimento, crescimento, seu ministério, crucificação e até mesmo a sua ressurreição e ascensão. Isto foi uma das formas que ele se apresentou na época, como Filho de Deus, corpo. Em momento nenhum o Filho de Deus se colocou como Deus. E é o que está revelado na Bíblia. Só existiu um que teve o privilégio de vê-lo de outra forma, como revela o Apocalipse. João, discípulo. Então ele apresentou de uma forma, quando ele teve o seu ministério, foi crucificado, né? Depois apresentou vivo no meio deles, após a ressurreição. Houve essa forma, quando diz, vede minhas mãos, né? Sou eu mesmo, apalpai-me. É o que ele falou para os discípulos. Permaneceu 40 dias, da forma que ele se apresentou aos discípulos, e depois, após os 40 dias, houve sua ascensão, e ele não voltou mais. Então, João foi o único que teve o privilégio de ver a outra forma, conforme revela em Apocalipse 1:12. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Apocalipse 1:14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 1:15. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, como resplandece na sua força. Então, esta foi a outra forma que o Filho de Deus se apresentou a João. Portanto, Maria não gerou Deus. Maria gerou o Filho de Deus. E a Bíblia revela que ela é uma bem-aventurada. Como nós também seremos bem-aventurados, aqueles que nós aceitamos Ele. Repito que em momento nenhum o Filho se apresentou como Deus. Até porque Maria teve outros filhos. E José sendo o pai. Olha o que revela Mateus 13:56. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Maria teve mais filhos. Aí quando eu falo com determinadas pessoas que Maria teve mais filhos, elas ficam surpresas. Ué, Maria teve mais filhos? Sim, teve, está aqui provado. Então a única coisa que eu posso falar é o que está escrito. Errai por não conheceis as Escrituras. É a única maneira que eu posso falar.